peço que você conecte o seu coração, lide com as possíveis distrações. Eu tenho um testemunho muito claro sobre o que Deus já está fazendo desde o começo, mas tem algo relativo à palavra que é muito, muito específico e essa parceria você já conhece, né? Deus ele está sempre pronto, ele está sempre disponível, mas o resultado final ele não depende só da disposição de Deus, ele depende de como a gente vai acolher aquilo que vai ser ministrado. Eu desde ontem que eu venho sendo ministrado, e foi dentro disso que veio o viés da mensagem, que nós precisamos, amados, entrar definitivamente num tempo de experiência. Diga, experiência. Experiência com Deus, experiência com a sua presença, experiência com a sua intervenção. Está comigo? Se preste atenção nesses detalhes. Se a gente está fazendo a obra de Deus de qualquer forma, é porque não está faltando experiência. Se a gente não tem sede por louvar, por orar, por clamar, está faltando experiência na nossa vida. Se a gente é um membro, um crente casual, nós estamos com déficit de experiência. Quando você vai para a Bíblia, por incrível que pareça, minha mensagem não é sobre experiência em si, mas quando vai para a Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que deslancharam para um ministério saliente, elas tiveram uma experiência. E eu tenho medo. Se existe uma coisa que eu tenho medo, talvez essa não seja a melhor palavra, receio, desconforto, é que a gente caia numa dinâmica de vida cristã monótona, mecânica, e que a gente acabe vivendo aquilo que a gente mais condena, que é religiosidade, que é fazer as coisas por obrigação, fazer as coisas por costume, mas desprovido de uma experiência. Amém? É muito bom conhecer a experiência das outras pessoas, é muito bom ouvir testemunhos, inclusive a gente já conversou sobre isso. Se você tem testemunho, só fale comigo antecipadamente para que a gente saiba que é um testemunho e não um testemunho, e a gente vai abrir espaço porque a gente cresce com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Agora, só a experiência do outro não é suficiente. Igreja fria. Né? Nós precisamos da nossa própria experiência. Eu estou um pouco chateado, irmão. Aí você diz, já percebemos, pastor, mas não é com você. Amém? Eu estou um pouco chateado com como a gente consegue ser letárgico. Letárgico é uma palavra chique para lerdo, atrasado, retardado. Como a gente consegue ser humano, natural e às vezes até carnal. Como a gente consegue adiar as coisas por distração, sobretudo por carnalidade. Aí você diz, mas pastor, eu não sou uma pessoa carnal. Não, é que você entendeu carnalidade só sobre sexo, só sobre coisas... Não, amados, isso aí é aquilo que a Bíblia chama de, até o referir é torpe. A gente não está falando sobre essas coisas. Ser carnal não é pecar. Ser carnal é não ser espiritual. Ser carnal é não viver pelo viés da palavra. E muitas vezes a gente tem vivido assim. Eu não estou dizendo você tem vivido assim, eu estou dizendo a gente tem vivido. Nós temos vivido. E eu estou debaixo de um despertamento que eu estou orando que ele alcance a sua vida também. Amém? Eu brinquei no começo do culto por causa da atmosfera daquilo que a Marcela estava falando. Ela usou textos que eu vou usar, ela usou a entonação, né, daquilo que eu vou falar. E eu espero que o Espírito me guie para eu ser breve. Eu quero ser breve, é uma proposta minha. Porque eu vou fazer para você o convite que Deus me fez. Amém? E convites, a gente aceita ou rejeita. Diga convite. A gente aceita ou rejeita. Então eu vou fazer o convite para você, porque Deus fez para mim, para eu fazer a vocês, né? E de certa forma nós somos um. Ou não? Sim. Nós somos um. Nós somos um como corpo de Cristo e ainda mais nós somos um como denominação. Amém. Então tem tudo a ver. Amém? Então, o convite que eu vou fazer é, vamos subir para o nível do impossível? Amém. Bora. Amém. Você quer isso? Agora. Eu estou chateado, amados, com demora, eu estou chateado com coisas sendo
atrasadas, retardadas, adiadas, sabe? E se eu tô, imagina Deus, que já aprontou essas coisas, ó. Aí a gente justifica, pastor, é tudo no tempo de Deus, pastor. Você quer justificar o seu atraso, o meu atraso, a minha falta de fé, a minha incredulidade, como se fosse apenas uma questão fatalística sobre o tempo? Aí o cara morre e não aconteceu nada. Ah, não, é no tempo. E agora? Porque nenhuma das promessas que Deus fez para você é para se cumprir quando chegar no céu. Nenhuma. Nem para mim também. Reinar em vida. Tem gente que pensa que vai reinar no céu. Desiste dessa ideia de reinar no céu. Opa, é heresia. Reinar no céu é heresia. No céu tem um rei. É isso aí. Aleluia. Desse jeito. Você não vai reinar lá. Por que a Bíblia diz que Deus nos fez uma nação de reis e sacerdotes? Para que a gente reine e seja sacerdote aqui. Isso mesmo. É isso aí. Tá comigo? Amém. Mas enfim, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 19, versículo 16. Essa foi a minha introdução, estou dentro do tempo. Aleluia. Aleluia. Mateus 19, versículo 26. Eu vou ler isso aqui e nós vamos orar. Amém? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou ler de novo. Jesus respondeu para ele, Jesus olhou para eles e respondeu. Você pode ler comigo essa parte? Sim. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome, queremos te render graças porque a sua palavra é a verdade e é ela que diz, Pai, que todas as coisas o Senhor nos colocou debaixo da influência dessa palavra. O Senhor nos colocou, Pai, nos despertou desde o começo desse culto. E nós não queremos estar alheios, indiferentes, muito menos, Pai, queremos estar com uma postura de rebater, de contrapartir, Pai, porque o Senhor está querendo curar em nós, Pai, essa doença da procrastinação, do adiamento, Pai, que constrói um conceito negativo, que fere o seu caráter que nós deveríamos expressar, Pai. E nós nos colocamos debaixo da influência do Seu Espírito, Senhor, para falar a Sua palavra, ao mesmo tempo para recebê-la. Eu preciso, Pai, daquilo que o Senhor vai ministrar hoje à noite. Eu me coloco como o primeiro crente, Pai, dessa ministração e conto com a ajuda do Seu Espírito para que ela desça ao meu íntimo, para que ela desça ao mais profundo, Pai, do meu ser, e ela crie raízes para que logo, logo, Pai, nós possamos estar frutificando, alimentando outros com esses frutos e nos alimentando também, Pai, dessas verdades em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, amados, quando veio essa frase sobre subir para o nível do impossível, a primeira coisa que me veio foi essa, que para nós, para os homens, tem muita coisa que é impossível, né, Alexandre? Estava conversando com o Alexandre sobre isso também hoje à tarde. Eu nem preciso listar aqui, nem é o meu propósito, mas se a gente for pensar, mas tem coisas que fogem completamente da nossa competência. E ainda assim, a proposta de Deus é para a gente viver isso. Você já percebeu que a gente não está satisfeito apenas com aquilo que a gente pode alcançar, apenas com aquilo que a gente pode fazer? É verdade. Então, embora o impossível... Porque se viver apenas com o que é possível fosse o certo para nós, a gente ficaria satisfeito. É verdade. Alô? Diga assim, o impossível eu não consigo fazer, mas é para eu viver. Porque se não fosse assim, a gente ficaria... A palavra que não está vindo da minha mente é conformado. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, não dá nada. Não, isso não. Isso mesmo. Eu queria dizer que a partir de amanhã você vai ter um sentimento diferente no seu coração, vai acontecer coisas diferentes na sua vida, mas
pode ser que não aconteça. Pode ser que você continue tendo os mesmos desafios, pode ser que você continue tendo os mesmos conflitos pessoais, pode ser que você continue tendo a mesma realidade natural, financeiramente falando, pelo menos olhando para a conta do banco ou pela referência de fonte que você tem, seja o trabalho, seja um benefício, seja, enfim. Pode ser que não mude nada disso. Mas eu quero lhe dizer, é exatamente para esse alargar que Deus está chamando a mim e a você. Por isso que o tema que ele me deu foi subir de nível. Aí eu quero me permitir, e eu não quero que você se escandalize com isso, mas eu quero me permitir usar uma analogia, um exemplo de uma coisa bem fuleirinha, que é videogame. Videogame. Você está jogando videogame, quando você... não é uma regra, mas a maioria deles, sempre para você passar de fase, e a gente usava essa linguagem antigamente, no meu tempo, meu Deus, né, talvez não use mais nada disso, mas no meu tempo, e no tempo do Felipe, que ainda era mais antigo ainda, que era fliperama, aqueles bichão grandes, assim, chamava de chefão. Ainda usa isso? Não. Tinha que vencer o chefão, tipo, você ia lidando com um monte de coisa, inimigo, destruir, mas... Para passar de fase, a gente tinha um mais perigoso, obrigado, Roger, um obstáculo maior ainda. Só que, quando eu e você, quando a gente tem uma mentalidade natural, limitada, quando a gente tem uma mentalidade não só limitada, mas limitante, preste atenção, uma mentalidade limitada, ela lhe engessa nas coisas, uma mentalidade limitante, ela lhe impede de reagir. É verdade. Você está comigo? Sim. Então, quando a gente tem esse tipo de mentalidade limitada, com pensamentos limitantes, quando a gente vê o chefão, a gente não foca na próxima fase. A gente foca nele. Deixa eu lhe dar, amados, uma referência do próprio Jesus. A Bíblia diz que foi por causa da alegria que estava proposta que ele suportou a cruz. Então não é errado eu e você arrumarmos força para lidar com agora, pensando no que há de vir depois. Amém. Aleluia. Você está comigo? Sim. Se o próprio Jesus, ele diz, não, agora está difícil, mas é pelo que vem depois que eu vou... Aleluia. Alô, irmão? Amém. Acorde, eu sei que está frio, mas deixa o fogo do Espírito lhe... Oh, não quero mais dizer igreja fria, mas igreja quente. Aleluia. Então, amados, eu quero só de forma pontual aqui, quando eu falo pontual, eu digo precisa, sem devagar, lhe ajudar. Porque se essa mensagem veio para nós, amados, é muito possível que a gente esteja migrando de uma posição de resultado para uma posição de passividade. Não tem nada mais nocivo para um cristão do que ele começar a se conformar com o sistema. E eu não estou falando sobre pecado. Amado, eu e você precisamos ter uma mentalidade de que pecado é uma coisa que a gente não precisa ficar trazendo para a nossa vida, não. Amém. Jesus já venceu. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Tem coisas, por incrível que pareça, eu digo isso e tem gente que vai querer me matar, mas tem coisas que são mais nocivas para a vida cristã do que pecado. E eu digo isso com toda convicção, porque pecado para quem é crente de verdade, amado, é algo que ele sabe que foi vencido por Cristo. Agora, você quer que eu diga uma coisa muito prejudicial para a vida cristã? É você viver focado no seu próprio resultado. É você viver focado naquilo que você mesmo pode fazer, no que você consegue. Isso vai lhe enlouquecer, ou vai lhe frustrar, ou vai lhe transformar num religioso. Ai, se eu não orar de manhã, ai, se eu não fizer isso, e é certo orar de manhã, ore cada vez mais do que você puder, só não faça isso como moeda, porque senão você vai enlouquecer e Deus não vai operar onde há mérito, onde há legalismo. Deus não trabalha com troca, Ele é o Deus de toda graça. Quantos estão comigo? Sim. Agora, por que a gente não está, a gente está passivo no ponto cinza, a ponto de Deus nos despertar e dizer, bora pro impossível? É porque a gente vai se familiarizando, a gente vai dando justificativa, a gente vai aceitando, as coisas vão ficando normais. Ei, eu não quero na minha vida mais
Vou dizer mais porque já aconteceu muita coisa que não devia. Mas eu não quero mais na minha vida um normal que não seja o normal de um filho de Deus. Amém. Normal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém. Que tem aflições, que tem dificuldades, que passa por coisas. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Amém. Você quer ver como é que... Coisas que nos impedem de subir o degrau, a experienciar o impossível. Você é de sua vontade, é de livre e espontânea vontade, é uma pergunta. Que você se coloque debaixo dessa atmosfera de experiência. Eu não quero uma igreja mecânica, mas eu não quero uma igreja... E aí, irmão? Nada. Não. Diga não. Isso mesmo. Então, muitas vezes, por que veio esse despertamento? Porque a gente pode se familiarizar com isso aqui, a gente tem um ambiente agradável, nós temos pessoas, a gente tem facilidade de ter comunhão aqui, amados, porque a gente aprendeu a amar as pessoas sabendo que elas são limitadas, que elas têm defeito, porque a gente baseia a nossa relação em nós mesmos, a gente erra, a gente é o que é por causa de Cristo, ninguém aqui é... Então a gente tem um bom ambiente, amém? Sim ou não? De relacionamento. A gente não está competindo, pelo menos eu não estou. Se alguém tiver e comigo, então está perdendo seu tempo. Graças a Deus não estou competindo com ninguém. Só que o lado ruim disso é que, se é que tem um lado ruim disso, é que a gente pode se familiarizar só com o ambiente. E de repente, amados, a gente está satisfeito com o ambiente aqui, mas a gente não vive lá fora pelo viés da palavra. E pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou falando sobre puritanismo, eu não estou falando sobre viver em pecado. Não, eu estou falando sobre qual é as ferramentas que a gente usa para vencer as coisas que se opõem a nós. Porque existe oposição, existe aflição, existe um mundo que jaz no poder do maligno. O diabo, o sistema, as trevas, ela vai fazer oposição a mim, à sua vida, só pelo fato da gente pertencer a Cristo. Quando eu comecei a entender sobre o triunfo da igreja, eu entendi coisa errada. Eu achava assim, eu sou um bibelô de Jesus e ninguém não vai vir nada contra mim. Não, amados. O que a Bíblia diz não é que nada vai vir contra você, é que você vai vencer todas. Eita, glória. Todas mesmo, amém. E aí quando vem uma coisa, você já fica em crise. Oh Deus, mas Deus, por quê, Senhor? O Senhor não disse? Não, aí Deus mesmo disse isso não, vai para lá com essa conversa. Senhor, o fogo, mas eu disse a você que ele livrar do fogo? Não, eu disse que ele livrar nele. Eita. Quando passares pelo fogo. Pastor, vem um fogo por aí. Ei, o meu uniforme de superfilho, diga superfilho. Quem é superfilho é porque tem um super pai, amém? Amém. Meu uniforme de superfilho como é que fala? Invulnerável em relação ao fogo. Amém. Ah, mas é água, mas o meu uniforme de superfilho faz com que eu respire embaixo d'água. Eita, amor. Ah, mas eu preferia não passar por nada disso, mas aí você não amadurece. Porque Tiago 1,21 diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. O passagem, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa. Amém. Ah, irmão, estou entrando num propósito agora, quero emagrecer. Hoje eu só comi uma fatia de pão e um cafezinho. Aí no outro dia, fui na pizzaria, irmão. Eu fui na pizzaria, e era rodízio. Ô, Glória! Tem toda a barriga, senhor Razão. O que é isso que eu estou falando, amados? A Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa. Deixa eu lhe dizer, as coisas que a gente começa e não termina constroem em nós um autorretrato de... As pessoas estão lhe aplaudindo, elas confiam em você, mas no fundo você não confia. Você já está dizendo, só estou esperando o dia que eu vou parar de fazer. E é a pior... Eu riria com você também se não fosse tão triste. Verdade. Eu ia fazer companhia a você na risada se isso não fosse uma coisa sobre mim, sobre você.
Porque se existe uma coisa danosa, é a descrença sobre si mesmo. A pior desistência é quando você desiste de você. Porque Deus está lá dizendo, eu confio, meu filho, eu já lhe dei recurso. E você diz, não posso não, Senhor. Essa é a 58ª vez. Agora, vamos para cá. Eu quero que você abra, se você quiser, a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4. Eu botei o relógio para acompanhar o horário e tirei o óculos. Aí eu não consigo ver o que está o tempo aqui. Oh, glória. É que eu quero ficar bonito na filmagem, aí não consigo ver nada, nem ler. Ô, glória. Vamos para cá, irmão. 2 Coríntios capítulo 4. E aí, vocês estão me vendo na internet? Tá bom assim, não? Aquela barriga era só, viu, irmão? Era só verdade, só que eu inflei um pouco. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. A partir do 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém. ênfase no versículo 18 vai dizer, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Esse é o primeiro tópico aqui que a gente está vendo de forma rápida, mas por que a gente não tem vivido o impossível que Deus quer que a gente viva? Porque focar apenas naquilo que é natural, e é esse o despertamento que eu estou dizendo, vamos continuar com esse espírito de comunhão que a gente tem, de igreja que a gente tem, mas a gente tem que ser crente lá fora também. A gente precisa praticar e lidar com aquilo que vem contra nós, no trabalho, seja o que for, com a palavra, irmão. Amém. Porque senão a gente está com a vida cristã dividida. Na igreja, a palavra, eu tenho familiaridade. Lá fora, não. Lá fora eu vivo de acordo com o sistema. Eu lanço mão dos recursos que o sistema disponibiliza. E aqui é a primeira coisa que faz com que a gente não viva o impossível. É ver as coisas de forma natural. E não existe um texto bíblico dizendo que as coisas naturais vão desaparecer para não atrapalhar a sua visão. Não, o texto diz, não atente para isso. Amém. Não atentando para as coisas que se veem. Elas são transitórias. Amém. Ah, pastor, você ficou de lado aí, sua barriga parecia de uma mulher grávida de 8 meses. Mas o que se vê é transitório, vai mudar. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai mudar. Você está comigo, irmão? Amém. Ah, pastor, mas você não sabe as coisas que estão vindo contra a minha vida. E agora a gente vai competir sofrimento? Agora a gente vai competir aflição? Ai, vamos fazer um livro, irmão, eis que eu me lasquei no ano tal. O que faz com que a gente não viva o espiritual é focar no natural. Não atentando para as coisas que se veem, elas são transitórias. São as coisas que não se veem que são eternas. Eu vivo pela fé. A gente vive falando sobre fé, ensinando sobre fé, amados, e vivendo pelo que vê. Só que fé é convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Ah, pastor, se eu tivesse tal coisa, isso não é fé. A fé é, eu tenho. Cadê? Bora. Cadê? Ah, não estou vendo nada na sua mão, mas está no meu ventre espiritual. Eu já posso ver. É para isso que Deus está nos chamando de volta. Parar de ser. Amém. Ei! Quando eu era criança, Felipe me dava aula no departamento infantil, que eu era o tio. Tinha um desenho animado naquele tempo que tinha Hipocó, Abelião. Que mais, Jesus? Hipocó, Abelião. Meus irmãos em casa, eles devem estar sabendo tudinho. O que é que isso tem a ver com as coisas aqui? Era um desenho animado que tinha uns animais mesclados assim. Hipocó era um hipopótamo com coelho. Abelião era uma abelha com leão. Mas não existe, amados, isso hoje, um crente, um mundano, não, um natural, não. Ou você é espiritual, ou você é uma coisa ou é outra. Desse jeito. Glória a Deus. Não tem meio termo. Estão comigo, irmão? Isso. Então, são só algumas coisas, porque eu nem sei de tudo, nem eu poderia falar tudo, eu não posso falar nem tudo que eu sei, que o tempo não dá, imagina
né? Mas umas poucas coisas que Deus ministrou ao meu coração para o rompimento desse tempo, amados. Essa palavra é primeiro para mim, mas eu acredito que ela é para você também. Olhar para o natural, amados, pode fazer com que a gente seja induzido a viver uma vida dupla. Uma mão adorando e a outra amaldiçoando. Isso é miséria, isso é miséria, isso é... Seríssimo. 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 5,7 vai dizer... Não, mentira. 2 Coríntios 5,7 vai dizer: porque vivemos por fé e não por vista. Amados, toda advertência que existe na Bíblia é porque existe possibilidade. Se a Bíblia diz não atente para as coisas que se vê, é porque existe uma possibilidade de viver atentando para o que é natural. Se a Bíblia diz que a gente deve viver pelo que... não viver pelo que vemos, é porque existe uma possibilidade de viver pelo que a gente vê. E o que a gente vê é natural. Agora, eu quero que você entre debaixo do despertamento dessa palavra para que a gente experimente, amados, viver com olhos de fé. Aleluia. Os olhos de fé, ele não nega o que está acontecendo, mas ele vê a resposta. Ah, pastor, é câncer. Quase como se câncer fosse maior do que Jesus. Já teve ocasiões na minha vida, amados, que coisas acabaram, eu pensei, estou lascado amanhã, mas amanhã Deus é Deus como ele era ontem e é hoje. Amém. Amanhã ele já esteve, na verdade ele já esteve até depois de amanhã, ele já esteve no seu futuro, já deu certo. Eu vou dizer de novo, já deu certo. Aleluia! Aleluia. Senhor, amém. Outra coisa que faz com que a gente não viva o impossível, amados, lutar com armas naturais. Por favor, não estou mandando recado para ninguém, mas isso me veio, eu vou falar. Tem mulher que fica com raiva do marido por causa de um sonho que teve. Né? Sonhei que fulano estava beijando a ex-namorada. Ei, é um problema seu. É um problema seu. Na verdade, brincadeiras à parte, amados, não é um problema seu, é o diabo querendo. Eu apontei assim para ela, porque ela estava apertando o pescoço do marido. E, amados, é o diabo tentando encontrar uma fissura. Seu inimigo não é nenhuma pessoa dessa terra, não. É verdade. Falou tudo. E aí, é aí que a gente se perde muitas vezes. Quando a gente identifica, quando o ataque vem e a gente não identifica a natureza do ataque, a tendência é a gente tentar resolver do nosso jeito. É verdade. E aí o que é que acontece, amados? A gente cria outro problema. Bem isso. Vou dizer de novo para você receber isso com seu coração. Pode ter a cara que tiver. Se é uma questão de origem espiritual, você vai resolver com as suas próprias armas. Você vai criar outro problema. A gente não está dando nem com o primeiro, não está conseguindo lidar. Olha o que diz 2 Coríntios, quase tudo que eu vou ler em 2 Coríntios aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, conhecidíssimo, vai dizer: porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Sabe o que é que a gente diz para Deus, amados? Vou repetir. Sabe o que é que a gente diz para Deus? Não é o que você diz. Quando a circunstância bate a nossa porta e a gente vai tentar resolver do nosso próprio jeito, a gente está dizendo para Deus: eu sei mais do que você, o seu método não presta. Eu confio mais nisso aqui, porque se o Senhor fosse me livrar mesmo, não tinha acontecido nem isso. Só que o texto está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Aqui de novo a palavra carnal. Carnal não está falando de pecado necessariamente, está falando daquilo que é natural. As coisas naturais para nós, amados, elas devem ser apenas canais, caminhos, e não fontes. Uma frase que eu digo sempre e vou repetir hoje. Antes de ficar em pé diante de qualquer inimigo, a gente precisa ficar de joelho diante do Senhor. Amém. Alô, você está comigo? Amém. E aí o texto vai dizer:
não são carnais nessa minha versão que a NVI vai dizer, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Lembra que a nossa mensagem é, vamos subir para o impossível, e eu estou falando de coisas que nos impedem de viver isso. A primeira é olhar para as coisas apenas por uma perspectiva natural. A segunda é agir com armas naturais, é lutar com armas naturais. Vai fazer você se cansar, vai lhe sobrecarregar e sobrecarregar quem está na volta. Vai criar um sentimento de revolta, porque você está fazendo do seu jeito, mas está culpando Deus de não acontecer. Está comigo, irmãos? Amém. Agora deixa eu lhe dar uma notícia. Se nós nos concentramos e discernimos que a batalha é espiritual, junto com ela vem a consciência que a batalha pertence ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pertence ao Senhor. Amém. Diga, a batalha A batalha não é minha. não é minha. Eu não tenho que pelejar. Eu não tenho que pelejar. Ah, pastor, agora há pouco você disse que em todas as coisas seremos mais que vencedores, e agora você está dizendo que a gente não tem que pelejar? É exatamente isso. Só que eu não estou aqui dando a minha opinião, nem o meu parecer. Eu quero que você abra, se você quiser, em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu preciso ler aqui, então se você quiser só anotar, a partir do versículo 14. A história aqui é quando um exército enorme se levantou contra Josafá. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, mas é sempre bom a gente recapitular e focar naquilo que é o princípio. A mensagem de hoje é Deus está nos convidando a viver no âmbito do impossível, experimentando o impossível. E para isso a gente precisa eliminar essas coisas, não viver olhando para o natural, não viver com as armas naturais, discernir. Se você é uma pessoa espiritual, não vai acontecer comigo e com você pelo viés natural. E aqui vi um exército enorme contra Josafá e ele fez o que a gente deveria fazer. Aqui não diz que ele não teve medo, não diz que ele... Não, ele, na verdade, disse até que ele ficou alarmado. Só que é aquilo que eu disse, ó, em vez de correr para as frentes de guerra, ele correu para o Senhor. É verdade. E disse, Senhor, vem um exército enorme. E acho tão lindo que Deus, ele desce o nosso nível, ele fala a nossa linguagem. Por que você acha que tem algum exército que é grande para Deus? Não. Mas quando Deus falou com ele, disse, realmente vem um exército enorme contra você. Porque ele estava dizendo, é enorme para você. Só que, a partir do versículo 14, vai dizer assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, não sei para que uma genealogia aqui agora, mas tudo bem. Bisneto de Jeiel, trineto de Matanaías, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Ele diz, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também o rei Josafá, esse era o profeta falando para eles, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Percebe que Deus usou a mesma linguagem? Esse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês. Eu pergunto, esse exército estava vindo contra Deus ou contra eles? Estava vindo contra Josafá, estava vindo contra a nação, no caso aqui o reino de Judá, que nessa época o reino estava dividido. Mas ele disse, essa batalha não é de vocês, não. Só que o que nós precisamos discernir, amados, é que em vez da gente correr para frente e lutar, porque também Deus disse que a batalha não era deles, mas deu comandos a eles. Eu vou continuar lendo para você entender. Disse, não é de vocês, mas é de Deus. Versículo 16, instruções. Diz, amanhã desçam contra eles desçam contra eles. Eles que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar. Amém. Aleluia. Amém. Você vai descer, mas não vai precisar lutar. A batalha da fé é sobre posicionar-se em Deus. Amém. Ô, igreja fria. Dê pelo menos um grito, irmão. Amém. Amém. E aí ele diz, desça contra eles. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem posição, permaneçam firmes. E aí, irmão, tá firme? Firme que só palanque embanhado. Firme só um prego enterrado na areia. Irmão, que danado de firmeza é esse? É essa. Porque aquilo que eu disse, se existe advertência, é porque existe possibilidade. Se há uma instrução sobre ser firme, é porque a gente precisa dessa firmeza. Às vezes, tudo que eu e você precisamos é continuar. Amém. A gente é campeão de abortar, e eu rejeito isso sobre a minha vida e sobre a sua também. Eu rejeito. Em nome de Jesus. Amém.
Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los e o Senhor estará com vocês. Amém. Diga, se eu me posicionar, Se eu me posicionar, Deus estará comigo. Deus estará comigo. Sabe onde é que não tem a resposta de Deus? Na passividade. É verdade. Sabe onde é que não tem manifestação de Deus? Na covardia, porque a covardia é uma mensagem sobre incredulidade. Bem isso. Porque já que a gente sabe que não é na nossa força, ainda assim a gente está... Então a gente está dizendo, Deus não pode não. Deus está falando comigo. Amém. Amém. Outra coisa que pode impedir, amados, da gente viver o sobrenatural é permitir que a dúvida se estabeleça. Você acha que o diabo vai parar o trabalho dele? Não, quem tem essa mania de abortar as coisas, muitas vezes somos nós. E eu já declarei que não tem mais sobre a sua vida, amém? Mas o diabo tem um propósito, vou atrapalhar, e ele tenta hoje, não vence porque você é mais que vencedor. Amém. Mas ele não amanhece deprimido no outro dia, não. Ele está planejando o que é que eu vou fazer hoje. E eu não estou aqui para exaltar o diabo, não. Eu estou dizendo que a gente precisa ter posicionamento. Então não tem nada mais eficiente para comprometer uma posição de fé, que é o que traz a manifestação de Deus, do que uma semente de dúvida. Ó, no Éden não tinha histórico de passado, de erro, de coisa. O diabo chegou e disse, foi assim que Deus disse? Olha o tamanho da interrogação. Quando diz, foi assim que Deus disse, rapaz, não tem uma vida, rapaz, será? E aí o resto você conhece. Em Tiago, capítulo 5, o ponto que nós estamos vendo agora é, para entrar definitivamente, mas eu quero ouvir testemunhos, daqui um mês, daqui a seus, seus, meus, porque nós vamos viver isso aqui, irmão. Já tô vivendo. Eu já tô Nome de vivendo. Jesus. Ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, muitas vezes eu tenho, graças a Deus que a Bíblia diz, peça. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Versículo 6 vai dizer, peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, a dúvida, ela sempre vem montada numa seta das trevas. Mas ela só permanece se a gente der hospedagem para ela. Então ele diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aqui, quando ele faz a alusão da onda do mar, ele está falando sobre uma coisa que é completamente instável. Ele diz, é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Já pensou o que é uma pessoa agitada pelo vento? Uma pessoa que não tem comando sobre si. Hoje o vento me levou para cá, hoje o vento me levou para ali, a circunstância me levou para cá, a doença me levou para aqui. O defeito do carro, o problema do filho, que é isso, o outro que é aquilo, da mãe doente, do pai não sei o que lá, dos irmãos que não se importam. E pensa numa ventania que não para. Assim é a vida de alguém que não tem a firmeza da fé, que vive na dúvida, qualquer coisa lhe tira. Qualquer coisa me tira se eu viver assim. Aí ele diz, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Não sei não, né? Quem sabe, né? Eu estou aqui, sério, mas não sei, não vai receber. Não vai receber. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu me lembro do Júnior, meu filho, quando era criança. Teve um tempo que ele queria ser pedreiro, aí, com 2 semanas depois, ele queria ser astronauta, depois passou 3 dias, ele queria ser inventor. E só das coisas mais simples, né? Fora outras. Mas isso é normal, amados, da infância. Isso é normal de quem é criança. Ele era criança nessa época. Você está comigo? Agora a Bíblia diz, tem mente dividida e é instável. E aí, irmão, você é mais que vencedor. Ontem eu era. E hoje, estou lascado. Terra, água, né? Fogo, os elementos, né? Tudo. Eu tenho que brincar um pouco para não ficar tão pesado. Já estou caminhando para encerrar, de fato. Outra coisa que vai nos ajudar
a subir o nível para viver o impossível. É aprender a fé pura. Aí, quando o religioso escuta a palavra pura, aí ele já pensa numa coisa sem pecado. Oh, meu Jesus. Não sei por que Jesus morreu pelos pecados dos crentes se ele só vive na volta do pecado. É verdade. Orbitando na volta do pecado. Ai, tipo, abaixo da égua. Eu quero que, se você quiser abrir em Marcos capítulo 5, versículo 36, ou se você quiser só acompanhar. Esse capítulo de Marcos 5 é aquele que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, né? Nós vamos ler o 36. Mas a partir do 25 ali, a mulher do fluxo de sangue tem toda aquela história que você já conhece, que cabe muito bem aqui também nas coisas que a gente está falando. E aí chega uma pessoa e fala a Jesus que tem um chefe de sinagoga chamado Jairo, que tem uma filha que está para morrer. E ele diz, não, eu vou lá, e daqui a pouco o tempo passa, ele cura aquela mulher, daqui a pouco a menina morreu. E ele diz, não incomode mais, o mestre, a menina já morreu. E aí o 36 vai dizer assim, não fazendo caso das coisas que eles disseram, Espírito Santo, ajude a mim e essas pessoas a entenderem isso hoje. Não fazendo caso das coisas que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente. Quando eu falo de fé pura, eu não estou falando sobre as coisas que eu falei até. É só a fé. Fé pura quer dizer fé sem outras coisas. É fé sem adendos. Fé pura é quando está tudo acontecendo, as pessoas estão dizendo, não dê bola para o que está dizendo. Só creia. O que vai nos introduzir no ambiente do impossível não é as coisas pararem de acontecer. É a gente filtrar a nossa postura de fé. Aleluia. O diabo vai gritar cada vez mais alto. Mas se for crer somente, amém. Vai acontecer. Aleluia. Então, presta atenção nessas duas coisas bem simples. A fé pura precisa de dois elementos básicos para a gente desenvolver. Envolve eliminar as dúvidas, eliminar os falatórios, as distrações e seguir as instruções. Amém. As instruções, amados, não tem a ver com mérito nem com conquista, tem muito mais a ver com o testemunho da manifestação da fé. Porque se a mulher do fluxo de sangue não tivesse saído, como ela saberia que a fé ia se manifestar? Exatamente. Você está comigo? Então, envolve eliminar dúvidas, distrações, falatórios, coisas que são contrárias à palavra e seguir as instruções de Deus. Amém. Você vai ver aqui, que eu não tenho tempo, até anotei aqui, o texto está todo aqui, mas não vai dar para ler. Mas você vai ver que Jesus deu instruções. A primeira coisa que ele fez foi, não entra ninguém. Toda essa incredulidade aí toda, gente que vai ficar dizendo, só vai entrar comigo quem estiver nessa posição. Que posição? Crê somente, crê somente. E aí o que aconteceu? Aconteceu. Talita cumi, ou seja, menina, levante. E ela levantou. Ela foi curada. Isso era impossível. Jairo, que era um homem acostumado com a sinagoga, era um líder de sinagoga, ou seja, ele estava lidando com as coisas de Deus. Ele já tinha recebido a sentença dele, já morreu, nem incomode, mas o mestre foi até uma pessoa compreensiva. Muitas vezes Deus não quer que a gente seja compreensivo, Ele quer que a gente seja insistente. Amém. Amém. Desse jeito. Aí chega um anjo para uma menina de 17 anos e diz assim, você vai engravidar. Eu estou lhe dando agora experiências do impossível para você saber que isso não é... Se Deus não está nos propondo, amados, é porque Ele quer a gente nisso. Você vai engravidar do Salvador. Aí ela, como é que isso vai ser? Se eu sou até virgem. E aí é onde entra o crer somente. Se o anjo tivesse batido um papo com ela sobre ela ser virgem, ele só tinha endossado a incredulidade dela. A resposta dele foi, não te preocupa, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E o que vai acontecer com você não é mérito seu não, é obra do Espírito. Amém. Mas por causa de quê? Ela seguiu a instrução, ela creu, ela eliminou as dúvidas. Isso é a fé pura. Amém. Outro exemplo,
Nós já estamos encerrando os exemplos, é para encerrar. Abraão recebeu uma promessa de ser pai. Aí você diz, isso não é nada para uma pessoa de 18 anos, 20, mas ele já tinha 90. Não, mentira, ele tinha 75 quando recebeu a promessa. Tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Aí o menino nasceu, ele tinha 100. 25 aninhos esperando. É uma coisa fácil isso? Mas quando Paulo fala sobre ele, em Romanos 4,17, vai dizer, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, ou seja, ele creu em Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já... ao patamar que Deus se coloca para que você tenha segurança de fé. Em quem é essa pessoa que eu vou crer? É uma pessoa que é capaz de dar vida aos mortos. É alguém que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não... Então, é alguém que lida com o impossível. Amém. Esse é o meu Deus. E aí ele diz, Amém. e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, creu para tornar-se pai de muitas nações. Crer contra toda a esperança, amados, é exatamente crer somente. Porque quando ele diz crer somente, fé pura, ele está dizendo que tem muitas outras coisas na volta que pode comprometer essa fé. E aí, quando eu decido podar essas coisas e ficar só com a fé, acontece. Porque o texto vai dizer, creu contra toda a esperança, para se tornar pai de muitas nações, como lhe foi dito, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já constava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, coisas naturais. E aí ele diz que ele não considerou essas coisas. No 20 vai dizer, mesmo assim, não duvidou em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, ele foi creditado como justiça. É por isso que nós somos considerados, mesmo na nova aliança, como filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi justificado não pelo que ele fez, ele foi justificado pela fé. Isso mesmo. E ele recebeu o impossível. Um homem de 75 anos, na verdade, isso foi só quando ele recebeu a promessa, mas quando ele fez mesmo o fiote, ele tinha 99. Então, irmão, precisa de fé. Mas naquele tempo, sim, mas naquele tempo as pessoas viviam muito, mas ninguém dizia que quem tinha 100 anos era uma criança, não. Era um adulto de 100 anos. E o texto diz muito claramente que ele tinha um corpo acabado. E que Sara já estava sem vitalidade. Então ninguém vinha querer contextualizar e dizer que ele tinha 100 anos, mas era como um rapaz de 18. Não! A Bíblia diz que não. E a tenda teve que funcionar. Balançou os paus da tenda. Porque quem recebeu o filho pelo Espírito foi Maria. Sara recebeu pelo seu marido. Revelação tremenda. Abençoadora. Aleluia. Isso é crer somente, amados. Aleluia. Pastor, eu creria se fosse fácil. Se fosse fácil, não precisava de fé. Verdade. Nem de Jesus. Se fosse fácil, você não estava recebendo um convite para viver o impossível. Rapidamente, uns exemplos aqui. Os 10 leprosos. Chegaram 10 leprosos para Jesus. Eles estavam à margem da sociedade. E eles já tinham também na cabeça dele formado qual era o padrão que uma pessoa recebia cura. Ou ele tocava, Jesus tocava neles, eram limpos na mesma hora. Quando ele chegar lá, Senhor, quem sabe se eu dar uma tocadinha aqui, ninguém vai ver. 10 leprosos. Jesus dá um comando. Lembra que eu disse? Eliminar as distrações e seguir a instrução. Vá e apresente ao sacerdote. O que é que Deus está pedindo de mim e de você? Porque não é, seja santo, jejue 28 dias, sem água, sem nada, no sol. Não, ele não está pedindo nada disso. Agora ele disse, vai e apresente ao sacerdote. E aí a Bíblia diz, indo, a revelação, indo, foram curados. Se eles tivessem se negado aí, eles não teriam recebido. Na verdade, eu ia dizer até que Jesus tinha mentido. Indo, foram curados. Está comigo? Naamã.
Ah, eu sou um perebento, sou um leproso, mais um leproso. Ah, tem um homem lá que cura. Aí, Deus deu instruções. Vai lá, dê 7 mergulhos. Mas é uma questão de água. Não é uma questão de água, é uma questão de fé. Amém. Obediência. Aí ele deu 7 mergulhos, mas eu fico pensando, eu não sei se ele deu 6 mergulhos e até no 6º ele ainda estava perebento e no 7º ele já saiu limpo, não sei, que a Bíblia não é clara, ou se cada vez que ele mergulhava saiu um pouquinho, não sei. Eu só sei que não foi 5, não foi 6, nem foi 8. Foi como Deus instruiu. Amém. E muitas vezes a instrução de Deus vai parecer, amados, principalmente por natural, uma loucura. Ah, a gente vai conquistar cidades, mas como é que a gente faz? A primeira é Jericó, como é que a gente faz? Compra uns canhão, manda fazer no ferreiro. Não. Rodeia a cidade e grite. O que aconteceu? O milagre aconteceu, o impossível aconteceu. Ah, já sei, os muros são feitos de uma placa de gesso de 2 milímetros. Não, eram muros que tinham casas em cima. As pessoas construíam as casas em cima do muro. A prostituta Raabe era uma que tinha uma casa em cima do muro. Não era um murinho, não. Veio abaixo pela fé. Você está comigo? Amém. Fique de pé. Então, recapitular bem rápido para encerrar. Você quer subir para o nível do impossível? Amém. Temos que policiar o que a gente vê, não olhar para o natural. Não usar... Ó, o despertador dizendo que é hora de eu parar a mensagem. Não usar armas naturais. Está comigo? Amém. E, acho que foi isso. E aprender a fé pura, que envolve eliminar as distrações, a dúvida e seguir as instruções. Isso mesmo. Amém? Amém. Quero orar com você.